Olá, e aí pessoal? Bem-vindos a mais um Concurseja. Eu sou a Flávia. Eu sou o André. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que vira e mexe aparece em prova e também na vida real, né? A garantia contratual no direito do consumidor. Exato, a gente está falando daquele artigo-chave, o artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor, o nosso CDC. Isso. A gente separou aqui uns materiais, algumas doutrinas, jurisprudência, para destrinchar isso. Nossa missão hoje é entender o que é essa tal de garantia contratual. Como ela funciona na prática, né? Justamente. E principalmente qual a relação dela com a garantia legal, aquela que, tipo assim, todo mundo já ouviu falar que tem direito. É isso aí. Preparados? Então bora lá entender essa dinâmica. Vamos começar pelo básico, então. O que define essa garantia contratual? Olha, Flávia, de forma bem direta, a garantia contratual é um plus. É algo que o fornecedor, seja o fabricante, o importador, o vendedor, oferece por vontade própria, sabe? Ah, então não é obrigatório por lei ele oferecer essa. Não, a contratual não. A obrigatória é a legal. A contratual é, bom, como o nome já diz, vem de um contrato, de um acordo entre as partes. Tipo a garantia de 1 ano que dão para um celular ou para uma TV? Exatamente esse é o exemplo clássico. Ou aquelas famosas garantias estendidas que o pessoal oferece na loja para eletrodomésticos, eletrônicos. Ah, a famosa garantia estendida, que às vezes a gente até paga mais, né? Isso. Que, na verdade, tecnicamente, muitas vezes, é um contrato de seguro, mas para o consumidor funciona como uma extensão da garantia. O ponto fundamental do artigo 50, e isso é crucial, é que essa garantia contratual é sempre complementar. Complementar a legal, você quer dizer? Perfeito. Ela se soma à garantia legal. Ela não pode, de jeito nenhum, sabe, diminuir, substituir ou excluir a garantia que a lei já obriga. Ela só vem para acrescentar. Entendi. Então, acho que o primeiro ponto para a gente fixar é justamente essa diferença, essa relação. Temos duas garantias que podem, digamos, conviver. Exatamente. A gente tem a garantia legal, que está lá no artigo 26 do CDC. Essa é um direito básico do consumidor. Certo. E quais são os prazos dela mesmo, só para a gente relembrar? Claro. Para produtos ou serviços não duráveis, tipo comida, um serviço de jardinagem, são 30 dias para reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação. E para os duráveis, tipo uma geladeira, um carro, um conserto de máquina de lavar? Aí o prazo é maior, 90 dias. Também para esses vícios aparentes ou de fácil constatação, né? Contados a partir da entrega do produto ou do término da execução do serviço. Beleza? Essa é a base, o direito que todo mundo tem, sem precisar de papelada extra. Isso, é automático, decorrida a lei. Agora, a garantia contratual, ela nasce de uma oferta do fornecedor, de um termo escrito, um certificado. E aí que entra o artigo 50. Ele diz que essa garantia contratual é complementar à legal. Precisamente. E grandes nomes do direito do consumidor, como o Nelson Neri Júnior, a Rosa Neri, o Risato Nunes, todos eles batem nessa tecla. A função da garantia contratual é ampliar a proteção, nunca restringir. Se um fornecedor tentar usar a garantia contratual para diminuir a legal, essa cláusula é nula, não vale nada. Faz todo sentido, né? Senão seria fácil burlar a proteção do CDC. O fornecedor daria uma garantia contratual de 10 dias e diria que ela substitui a legal de 90. Exatamente. Seria um retrocesso total na proteção. Por isso o CDC foi tão claro nesse ponto. A contratual só soma. Ah, sim. A contagem do tempo. Como que interage o prazo da garantia contratual com o prazo da garantia legal? Isso, vamos pegar aquele exemplo. Comprei uma TV com 1 ano de garantia contratual, dada pelo fabricante. A TV é um bem durável, então tem 90 dias de garantia legal. Como fica? Eu tenho 1 ano ou 90 dias? Ou tenho 1 ano e 90 dias? Ótima pergunta. E aqui, Flávia, houve muita discussão no passado, sabe? Alguns entendiam que o prazo legal ocorria junto com o contratual, meio que dentro dele. Então nesse exemplo, acabando o ano da contratual, já teria acabado a legal também. Exato, essa era uma interpretação. Mas ela não prevaleceu, felizmente para os consumidores. O entendimento que se consolidou e que hoje é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, Que aqui é quem dá a palavra final sobre a interpretação da lei federal, né? exatamente, o STJ firmou a tese de que os prazos são sucessivos. Eles se somam. Ah, então primeiro corre um, depois o outro. Isso. No seu exemplo da TV,
Primeiro você tem um ano de garantia contratual. Conta a partir da entrega do produto. Durante esse ano, qualquer defeito coberto pela garantia contratual, você aciona essa garantia. Certo. Aí, vamos supor que o prazo de um ano da garantia contratual terminou hoje. Acabou a proteção. Não. A partir de amanhã, começa a contar o prazo da garantia legal. Os 90 dias, no caso da TV. Exatamente. Então, na prática, nesse exemplo, o consumidor teria um ano contratual mais 90 dias legal, de prazo total para que um vício apareça e ele possa reclamar. Nossa, isso amplia bastante a proteção. Com certeza. O Risato Nunes, que a gente mencionou, usa um exemplo interessante no livro dele. Ele diz assim: se o vício aparecer no último dia da garantia contratual, No dia 365 do ano da garantia da TV. isso, o consumidor ainda tem o prazo da garantia legal inteirinho, 30 ou 90 dias, dependendo do produto, contado a partir dali para formalizar a reclamação dele. Entendi. Então a garantia legal funciona como uma espécie de prazo extra após o fim da contratual? É uma ótima forma de ver. O STJ, em vários julgados, como um famoso recurso especial lá do Paraná, o RSP 547-794-PR, para quem gosta dos números, deixou isso bem claro. O início da contagem do prazo de decadência para reclamação de vícios do produto, artigo 26 do CDC, se dá após o encerramento da garantia contratual. Não tem mais dúvida sobre isso. Perfeito. Isso é muito importante para o pessoal que está ouvindo saber, porque muda completamente a forma de contar o tempo que a gente tem para reclamar. Muda mesmo. É um direito importante que muita gente desconhece e acaba perdendo por achar que, depois que venceu a garantia da loja ou da fábrica, já era. Não é bem assim, então. Tem que verificar se ainda está dentro do prazo legal, que começa a contar depois. Exatamente. Fique essa dica de ouro aí. Maravilha. Agora, vamos falar um pouco das formalidades. O artigo 50 fala em termo de garantia. O que é isso exatamente? O termo de garantia é o documento que formaliza a garantia contratual. Como ela não é obrigatória por lei, mas sim um oferecimento do fornecedor, a lei exige que ela seja dada por escrito. Para dar segurança jurídica, imaginam, para saber o que está coberto, por quanto tempo. Exatamente. O artigo 50 é bem detalhista sobre o que esse termo de garantia precisa conter. Ele tem que ser padronizado, sabe? Para facilitar a compreensão. E o que ele precisa explicar? Olha, ele tem que dizer claramente o que a garantia cobre, qual o prazo de validade dela, qual o local onde ela pode ser exercida, tipo assistência técnica autorizada, e também quais são os ônus, ou seja, as responsabilidades do consumidor, se houver alguma. Por exemplo, se o consumidor tem que levar o produto até assistência. Isso. Ou se tem alguma condição específica para validar a garantia. Tudo tem que estar lá de forma clara e precisa. E tem um detalhe importante. Esse termo de garantia deve ser entregue ao consumidor no ato da compra. Junto com a nota fiscal, o manual? Isso. Junto com o manual de instrução, de instalação, de uso do produto. Tudo bonitinho, documentado. Não pode ser algo verbal, tipo, tem um ano de garantia, confia. Tem que ter o papel. Entendi. Clareza e documentação são chave aqui. E a questão do custo, que a gente pincelou antes com a garantia estendida. O fornecedor pode cobrar por essa garantia contratual? Poder? Pode. A garantia contratual em si, aquela que o fabricante já embute no preço do produto, como um ano da TV, geralmente não tem um custo adicional explícito na hora da compra. Mas a garantia estendida, que é uma forma de garantia contratual, ou seguro, como falamos, essa sim frequentemente é vendida separadamente. Isso é legal. Cobrar por essa garantia extra. É legal, desde que o consumidor seja devidamente informado e concorde explicitamente em contratar. O problema acontece quando essa cobrança é feita de forma meio escondida, sabe? Ou quando o vendedor pressiona, dizendo que é obrigatório levar ou já inclui no preço sem o consumidor pedir. A famosa venda casada ou a cobrança por serviço não solicitado. Exatamente. Isso é prática abusiva vedada pelo CDC. O consumidor tem que ter a opção clara de dizer sim, eu quero essa garantia estendida e aceito pagar X por ela, ou não, obrigado, fico só com a garantia legal e a contratual gratuita se houver. E se cobrarem indevidamente? O que o consumidor pode fazer? Se a cobrança foi indevida sem o consentimento claro, o consumidor tem direito a pedir a devolução do valor pago. E mais, o Código prevê, no artigo 42, parágrafo único, que nesses casos de cobrança indevida, a devolução deve ser feita em dobro, acrescida de correção monetária e juros legais. Em dobro.
Isso é para desestimular mesmo a prática, né? Com certeza, existem várias decisões judiciais, por exemplo, de tribunais de justiça como o da Bahia ou do Rio Grande do Sul, condenando empresas a devolverem em dobro valores cobrados por garantias estendidas que o consumidor não contratou ou nem sabia que estava pagando. A transparência na oferta e na contratação é fundamental. Fica o alerta, então, sempre verificar o que está sendo cobrado, ler o contrato ou o termo de garantia com atenção antes de assinar ou pagar. Exatamente. Informação é poder, especialmente no direito do consumidor. Muito bom. Agora, André, você mencionou que essa ideia de prazos que se complementam ou que pausam durante uma garantia não é exclusiva do CDC. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Como funciona no Código Civil? Claro, Flávia. É interessante notar como o ordenamento jurídico busca uma certa coerência, né? O Código Civil, que é a lei geral para contratos entre particulares, que não são relação de consumo, também trata de defeitos em produtos, os chamados vícios redibitórios. Vícios redibitórios são aqueles defeitos ocultos que não dava para ver na hora da compra. Isso mesmo, aqueles defeitos que tornam a coisa imprópria para o uso a que se destina ou que diminuem o valor dela. O Código Civil também estabelece prazos para reclamar desses vícios. E aí, tem garantia contratual no Código Civil também? Tem sim. O Código Civil chama de garantia convencional. E o artigo 446 do Código Civil traz uma regra que lembra muito a lógica do CDC. Ele diz que os prazos legais para reclamar do vício, que no CC são diferentes, 30 dias para móveis e 1 ano para imóveis contados da entrega, ou prazos menores se o comprador já estava na posse, não correm durante a vigência de uma cláusula de garantia convencional. Ah, então a garantia contratual ou convencional no CC também pausa a contagem do prazo legal. Exatamente. A lógica é a mesma. Enquanto vale a garantia dada pelo vendedor ou fabricante no contrato, o prazo que a lei dá fica ali, esperando. Ele só começa a contar depois que a garantia convencional termina. Que interessante essa sintonia entre os códigos. Sim, o artigo 446 do CC só faz uma pequena exigência. Para que o comprador não perca o direito à garantia convencional, ele precisa denunciar o defeito ao vendedor nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento. Denunciar, tipo, avisar formalmente que o defeito apareceu? Isso é um prazo para ele comunicar ao vendedor, sob pena de perder aquela garantia específica do contrato. Mas veja bem, mesmo que ele perca esse prazo de 30 dias para avisar e por isso perca a garantia convencional, Aham, ele ainda pode ter direito aos prazos legais do Código Civil. exatamente. Se ele descobrir o defeito e não avisar em 30 dias, ele perde a garantia contratual. Mas a partir daquele momento, ou do fim da garantia contratual, se ela ainda estivesse valendo, começam a correr os prazos legais do artigo 445 do Código Civil para ele buscar a redimição, desfazer o negócio ou o abatimento do preço. Uau! Então, mesmo no Código Civil, a garantia contratual não elimina a proteção legal, apenas a complementa ou, no máximo, a suspende temporariamente. Perfeito. Mostra uma coerência do sistema jurídico brasileiro em proteger o adquirente contra vícios, seja numa relação de consumo, onde a proteção é mais ampla, regida pelo CDC, seja numa relação civil comum. É um diálogo interessante entre as fontes legais. Muito legal essa conexão. Acho que ajuda a gente a entender que essa ideia de complementariedade não é um jabuti só do CDC. Tem uma lógica por trás. Tem sim uma lógica de proteção e de boa-fé nos contratos. Bom, André, acho que a gente conseguiu cobrir os pontos principais do artigo 50 e da garantia contratual, né? Desde a definição, a relação com a garantia legal, a questão super importante da soma dos prazos. Das formalidades do termo de garantia, a questão da cobrança e até essa conexão com o Código Civil. Acho que deu para dar um panorama bem completo. Com certeza. Então, para a gente amarrar tudo e deixar a mensagem final para o nosso ouvinte, concurseiro ou consumidor atento, o que ele precisa levar dessa nossa conversa? Olha, eu diria que o principal é: a garantia contratual é um benefício adicional. Ela nunca, jamais, pode tirar os direitos que a garantia legal já te dá. E ela precisa ser formalizada por escrito no tal termo de garantia, que tem que ser claro e entregue na hora. Exato. E o ponto talvez mais prático: fiquem ligados na contagem dos prazos. O entendimento atual é que o prazo da garantia legal, 90 ou 30 dias, só começa a contar depois que o prazo da garantia contratual, seja ela de 6 meses, 1 ano, o que for, terminar.
Na prática, os prazos se somam. O que significa mais tempo para identificar um problema e reclamar seus direitos. Isso aí. Maior proteção efetiva. Excelente. E para finalizar, André, queria te propor uma reflexão para a gente deixar para o pessoal que está nos ouvindo. Manda lá. Pensando em tudo isso, principalmente na clareza exigida pelo artigo 50 e na questão da garantia estendida paga, fica a pergunta, né? Qual pergunta? Será que a gente, como consumidor, realmente para analisar o que aquela garantia estendida que estão oferecendo na loja realmente acrescenta em relação aos direitos que a lei legal plus contratual gratuita já nos dá? Será que a informação é sempre tão clara assim? Excelente ponto para reflexão, Flávia. Muitas vezes, na correria ou na pressão da venda, a gente acaba contratando sem entender direito o custo-benefício real, né? Sem comparar o que o seguro, a garantia estendida, cobre a mais versus o que a garantia legal plus, a contratual básica, já cobririam. Exato. Talvez valha a pena, da próxima vez, perguntar mais, pedir para ver o termo com calma e pensar: isso aqui realmente vale o custo extra para mim, considerando a proteção que eu já tenho por lei e pelo fabricante? Fica aí a provocação final, então. A informação clara exigida pelo artigo 50 para o termo de garantia deveria ser a regra também para qualquer oferta de extensão paga. Pensem nisso na próxima compra. Perfeito. André, muito obrigada mais uma vez pela aula, foi super esclarecedor. E eu que agradeço, Flávia. É sempre um prazer discutir esses temas aqui no Concurseja. E para você que nos acompanhou até aqui, esperamos que essa análise detalhada da garantia contratual ajude nos seus estudos e também no seu dia a dia como consumidor. Não se esqueçam de conferir nossos outros conteúdos e cursos lá no canal do Concurseja. Tem muito mais direito do consumidor e outras matérias esperando por vocês. Isso mesmo. Um grande abraço e até a próxima. Até mais, pessoal.